Tem que virar aqui o negócio aqui. Tudo bem? Tudo bem, tem que virar o negócio aqui, a câmera. Não estou achando. Se eu sair, saí. Nós estamos ao vivo já? Estamos. Eu quero Achou? virar. Não estou conseguindo virar a câmera. Uai, eu não sei também, uai. Bom, se eu sair, eu volto, claro. Tá bom. Acho que agora eu achei. Isso, ótimo. Achei. Então, para o pessoal que está entrando aí, essa é a nossa primeira live, quase que uma live de treinamento, né? Para que a gente possa realmente iniciar os nossos canais no YouTube. Então vai ser uma conversa informal, né? Entre eu e a minha amiga Lúcia. Eu trato carinhosamente de Lívia. Então é o seguinte, caso você entre aqui, que não esteja fazendo nada, né? No momento e quiser participar com a gente, pode também, não há problema nenhum. Né, Lívia? Com certeza. É um prazer, né? É isso aí. Aliás, que é isso que a gente quer, né? Eu vou me apresentar, eu sou Pedro Osório, eu sou um cara normal, moro aqui no interior do estado de São Paulo, na cidade de Casabranca. E nós criamos um canal no YouTube, né? E eu tenho as redes sociais, como muita gente tem, né? E agora eu preciso intensificar essa rede social, colocar alguns vídeos no YouTube, angariar aí alguns inscritos, né? Para a gente poder realmente crescer um pouco mais. E a finalidade é sempre fazer lives, mesmo individuais ou mesmo assim conjuntamente com outra pessoa, a respeito de diversos temas, diversos assuntos, né? Então, hoje eu convidei a Lívia para a gente conversar um pouquinho, né? Fazer uma live aí, conversar um pouquinho. Tá certo, Lívia? Tá certo. E você? Quem é você? Bom, originalmente, de pai e mãe, lá nas minhas origens, há muito tempo atrás, eu nasci e me colocaram o nome de Maria Lúcia Ferraz. Mas as coisas mudaram, os tempos mudaram, eu cresci, envelheci, e com o advento da internet, né, eu me tornei Lucinha Ferraz. Eu já tive outros nomes, né, inclusive você me chama de Lívia por causa daquele nome do nosso trabalho espiritual, né? Mas hoje eu sou Lucinha Ferraz. Também tenho assim, as redes sociais, todas elas funcionando, graças a Deus. E estamos aqui junto com o Pedro, nós nos conhecemos, eu e o Pedro nos conhecemos desde o ano de 2004. A gente já trabalhou junto em vários trabalhos espirituais, né? A nossa amizade vem de lá, sempre vingou, sempre foi linda, maravilhosa e persiste até hoje. E eu creio que, pelo menos por mim, por mim vai continuar, né? A nossa amizade, tá bom? Claro. Então, a gente até é uma live assim que não foi combinada nada, Verdade. é, mas a gente pretende dialogar sobre determinados assuntos. Talvez hoje a gente possa falar também, já que você falou em caráter espiritual, trabalhos espíritas que nós fizemos, né? Nós somos espíritas, seguimos a nossa doutrina codificada por Allan Kardec, né? O leigo
nessa questão, ele sempre diz... Uma parte. Deixa eu responder uma pergunta que eu acho que você não está vendo aqui. Lá da Suíça. Qual é o horário agora no Brasil? São 20 horas. São 20 horas, 8 horas da noite, PM. 8 hours PM. Então, nós poderíamos falar um pouquinho sobre alguma característica da doutrina espírita entre nós dois. O que você acha, Lívia? Pode ser. Estou aberta aqui. Pode ser. Seria bom, sim, a gente comentar até como começou o nosso trabalho mesmo, né, Pedro? Eu vou dizer um pouquinho, então. Aí você complementa. Há muitos anos atrás, quer dizer, eu sou espírita desde pequeno. Então, há muitos anos atrás, quando veio o advento da internet e as possibilidades que a gente sempre teve para divulgar a doutrina espírita, eu pensei, puxa vida, né? A gente tem que divulgar. Como a gente não é grande orador, né? A gente não tem um conhecimento básico da doutrina, mas existe uma coisa muito importante, usando o advento da internet, que nós poderíamos tentar auxiliar as pessoas, tomando por base os ensinamentos da própria doutrina, responder sobre questões, essa coisa toda. No fim, aquilo acabou se transformando num tipo de atendimento fraterno. E esse atendimento fraterno, ele era da seguinte maneira: as pessoas que nos procuraram e que dialogaram conosco, sempre online, né, usando as redes, independente de credo, religião e de qualquer outro aspecto, não importa. A moral do Cristo é para todos nós, né? E então eu tive uma ideia de criar, através das salas que havia de bate-papo na época, né? Tinha a sala do Terra, do UOL, do Yahoo. Então, a gente criava a sala espírita, né? E eu fui aos poucos formando uma equipe de 12 pessoas, dos quais a Lívia, que está aqui comigo, era uma das participantes também, e nós entrávamos à noite, nós fazíamos uma escala, e entrávamos à noite, e ficávamos à disposição das pessoas. E muita gente que necessitava de uma palavra amiga, de uma conversa, de um bate-papo, ou tinha interesse em saber determinadas coisas, na medida que a gente poderia também colocar, né? Então, nós criamos essa sala que funcionou muito bem por muitos anos, e a gente tratava ela, dava o nome como atendimento fraterno. Foi assim que começou, né, Lívia? Foi assim. Bom, comigo foi um pouquinho diferente, porque você já estava militando, né? Eu ainda não. Eu, de verdade, sim, comigo começou de forma estranha e diferenciada. Eu acho que eu fui conduzida, porque eu não tinha computador na época, né? E a internet era discada, porque a internet do dia, né, dos planos, eram muito caros. Então, a gente esperava chegar meia-noite para poder usar a internet gratuita, né? Quanto ao computador, que a pessoa hoje falecida, até seria o aniversário dela hoje, ela tinha computador e foi fazer, ela morava na minha rua, e ela precisava fazer uma reforma na casa dela, então ela pediu que eu levasse o computador para não pegar poeira, enfim, eu guardava. Aí estava o bichinho lá, e eu nunca tinha, nem sabia o que era aquilo. Um belo dia eu me aventurei e comecei a mexer primeiramente em off. Depois, então, eu fui
galgando, fui me fortalecendo até que entrei online à meia-noite. E como o meu objetivo era tão somente lugares espíritas, eu nem entrei com o meu nome verdadeiro. Porque, primeiro, que eu tinha medo da internet. Falei, vou botar meu nome verdadeiro. Então, o que eu fiz? Eu escolhi o nome de uma personagem da época do cristianismo, a Lívia Leitros, esposa do senador Públio Leitros, né? Do Eu livro, gostei muito dela. do livro há 2000 Há anos. Há 2000 2000 anos. anos, isso. Eu me apaixonei por aquele livro, pelos personagens, então eu adotei a Lívia Leitros como sendo eu. E durou muito tempo, né? Ficamos assim. Até que eu encontrei esse meu querido aí, navegando para lá e para cá, eu encontrei esse meu querido aí, me apresentei, ele me aceitou, gente, ele me aceitou. Então, daí, não sei, foi em 2004 mesmo, eu entrei em 2004 e logo achei você. Aí estamos militando desde essa época, né, Pedro? A nossa equipe cresceu, ainda hoje, pessoal, ainda hoje os outros componentes, graças a Deus não morreu nenhum, estão vivos e estamos, assim, não estamos com o trabalho juntos, mas são todos adicionados nas nossas redes sociais, né? A gente se fala, a gente se vê e vira uma festa, né? É verdade. Então, Lívia, vamos falar um pouquinho da doutrina ou não? Sim. Porque tem muita gente tem curiosidade, né, em saber determinadas coisas. E hoje em dia, o saber é muito importante e aguça mesmo a curiosidade das pessoas, né? Então, a gente poderia falar um pouquinho, né? Pode falar, começa. Não, você teria alguma pergunta, alguma coisa, algum tema que você gostaria de discorrer comigo? Um assunto assim que é muito falado, as pessoas têm muita... Quando fala assim aquelas palavras de Jesus, meu reino não é deste mundo, tem muita gente que ainda ignora ou não sabe, não tem acesso, que existem outros tantos mundos além da Terra. Se você puder explicar sobre isso. Bom, então vamos lá. Vamos. O que existe? Existe todo. É o que eu imagino, né? Não sei se a gente não quer ser dono da verdade, mas, cientificamente falando, inclusive já se provou que o universo ele é imenso, ele é muito grande. E existem mundos materiais, né? Por exemplo, aqui na nossa galáxia da Terra tem alguns planetas, são planetas materiais que já foram descobertos e também existem outras infinitas milhões de galáxias, cada uma com as suas características, com os seus mundos. E a ciência terrena já tem vasculhado e descoberto alguns. Mas existe um mundo espiritual também, que circunda tudo isso, que é o outro lado, a outra dimensão, né? Que na realidade, para nós espíritas, nós estamos aqui provisoriamente, mas nós não somos daqui, né? Porque nós somos espíritos. E a nossa casa verdadeira é o outro lado. Nós estamos aqui revestidos dentro de um corpo físico material, porque ele é apropriado para esse mundo nosso material, que é a Terra, num processo de evolução. Mas é aquilo que Jesus, com a frase que você falou, que Jesus disse, né? Meu mundo não é daqui, quer dizer, né? No reino do Pai tem muitas moradas, né?
E são as moradas espirituais, com certeza, né? Porque seria muito injusto, né? Imaginar que nós só temos essa vida, né? E tão curta, tão penosa, tão cheia de problemas, né? E que não exista nada além disso. É claro que existe. Agora, vai muito do tipo de religiosidade que as pessoas têm, o tipo de fé, né? O catolicismo, por exemplo, acha uma coisa, outras religiões acham outras, né? A nossa fé, todos nós somos cristãos, mas a nossa fé, nós entendemos que a gente nasce, morre, renasce outra vez se necessário, e sempre será, porque nós estamos num processo evolutivo, né? E que a nossa verdadeira casa não é essa aqui, nós não estamos na nossa casa, entendeu? Simplesmente nós seremos nós mesmos, com nossos acertos, nossos erros, mas saindo dessa matéria, desse corpo nosso, né? E aí em espírito retornando à nossa casa verdadeira, que é o mundo espiritual. E mediante processos evolutivos de cada um, vai chegar um momento que a gente adquire uma evolução tal que findou nessa classe de escola que nós estamos aqui, findou o nosso processo evolutivo aqui, e a gente já tem merecimento para ir para um mundo melhor. Então, nós podemos habitar outras casas, outra classe. Assim como você passa da primeira para a segunda série, para a terceira, e vai indo, é assim o processo evolutivo. Sim. Agora, a evolução não é bens materiais, né? A evolução é conhecimento e atitudes e tudo isso que é importante. Eu tenho uma pergunta aqui, você não está vendo? Está dentro do contexto. Então, a pessoa, não dá para ver o nome, tá? Aqui eu não consigo, mas ele pergunta assim, o que significa ser espírita? Desculpe a minha ignorância, ele fala. Então, eu acho que está dentro, você pode explicar, ser espírita acredita em tudo isso, né? Não tem assim... Nós, na realidade, é o seguinte... Eu voltaria à pergunta, o que significa ser católico? O que significa ser evangélico? Entendeu? Espírita significa ter fé, ser uma pessoa que usa, porque a nossa fé, ela tem que ser uma fé raciocinada, usando do bom senso, da lógica. Então, nós não temos o espiritismo, se compõe dos espíritas. Nós não temos, assim, chefe, não seguimos rituais, não temos as coisas que outras religiões têm, pastor, etc, etc. Entendeu? Nós apenas somos espírita, procuramos seguir os ensinamentos de Jesus, da moral do Cristo, quando ele veio para nos ensinar, entendeu? Agora, nós acreditamos na reencarnação. E não é só nós espíritas que acreditamos na reencarnação. Há muitos outros conceitos de outras religiões que também acreditam na reencarnação. Então, espírita é isso, é procurar ser o melhor possível, orando sempre, vigiando sempre, procurando ser uma pessoa boa, acreditar que não existe só essa vida, que a vida continua, que nós estamos avaliados pela justiça divina. Enfim, não tem assim um conceito, sabe, de ser espírita. O que é espírita
vamos dizer, que possa diferenciar ele das demais. Não, entendeu? Tanto que nós respeitamos, aceitamos, entendemos que todas as religiões que têm o mesmo objetivo, que é Jesus, os ensinamentos dele, Deus, o nosso Pai, que nos criou, entendeu? E com boas intenções, todas são... Nós respeitamos todas, apenas que nós não temos culto, não temos, assim, missas, não temos essas coisas. Nós temos centro espírita que trabalha no sentido de ajudar, que é um conglomerado de pessoas espíritas, né? Que se dizem espíritas, né? E que procuram ajudar a outras pessoas e através da mediunidade faz esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, que é o nosso aqui. Então, o melhor exemplo do que é ser espírita, eu diria para essa pessoa, procurar saber quem foi Francisco Cândido Xavier, que foi, né, o Chico Xavier, o grande orador espírita Divaldo Pereira Franco, que ele criou a Mansão do Caminho, lá em Salvador, na Bahia, e tantos outros por aí. Eu diria para essa pessoa que perguntou, que é leiga, que diz que não entende nada, que ele procurasse, tem online, sem precisar comprar, tem todas as obras básicas da codificação da doutrina espírita. Então, o livro principal de perguntas e respostas, codificada pelos espíritos, Allan Kardec, é o Livro dos Espíritos. Procure ler, leia, entendeu? Que ali você vai tirar tantas e tantas dúvidas. Exatamente, porque não é só a gente chegar aqui e dizer assim que eu acredito. Nós temos que estar embasados em fatos e leituras, né? E como o Pedro acabou de falar, são muitas as obras. A principal, claro, é o Livro dos Espíritos, foi da onde se originou tudo, né? Ali explica como iniciou, como aconteceu, e assim vem vindo os espíritos. A gente considera quando você fala como iniciou, porque o conceito do espírita, o conceito espiritual, a própria reencarnação, está na Bíblia. Está na Bíblia, desde lá do Antigo Testamento. O Espiritismo, nós consideramos que é a terceira revelação, né? Que Jesus disse que um dia, quando a humanidade estivesse pronta para assimilar, começar a assimilar e receber as informações do mundo espiritual, isso aconteceria. E começou lá nos anos de 1800 e tanto, quando Kardec, percebendo tantas e tantas manifestações que acontecia, ele, como grande estudioso, ele começou a compilar dados e foi a pessoa escolhido, né, pela espiritualidade para codificar e trazer todas as informações. Tudo que foi dito lá em 1800 é tão importante que serve para hoje. É como se fosse dito hoje ou ontem, entendeu? É bem atual, é o antigo, muito atual. E até hoje. E tem outra para os materialistas também, porque a doutrina espírita, se a ciência, ela acompanha a ciência, ela não despreza a ciência, é coisa de Deus. Então, quando a ciência provar algo diferente do que a doutrina espírita fala, ela pode se reciclar e acompanhar, se aquilo for plausível, for crível. Então, é assim. Ser espírita é ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa que faz caridade, é ser uma pessoa que
que possa compreender os desígnios de Deus, se aproximar de Deus e de Jesus, e também dos seus anjos da guarda, através de oração, de conduta apropriada, entendeu? Porque um dia tudo isso vai acabar, vai ter só uma religião, não vai existir mais essa separação toda que existe pelo mundo. Com certeza, um dia só vai ter uma oração, uma religião e um caminho, onde todos na mesma estrada vamos seguir juntos. Eu diria, ou digo, que o Espiritismo é uma ferramenta que nos impulsiona, nos ensina, nos fortalece para a nossa evolução. Claro que a gente não é 100% maravilhoso, nós temos nossos defeitos, mas pelo menos com os estudos que a gente tem, com a crença que a gente tem, nós temos a força de diminuir, digamos assim, os nossos defeitos, né? Já existe, assim, o germe da consciência espiritual, que, galgando isso, a gente vai conseguir, passo a passo, reencarnação em reencarnação, a nossa evolução para chegar até os mundos superiores. É isso. Então, isso é a doutrina espírita. Puxa vida, a gente tem tantas e tantas provas já de fatos e mais fatos que prova que existe alguma coisa além dessa vida, né? Que essa vida não é única e que nem seria justo, né? Deus permitir, Jesus permitir que se criasse ou que se nascesse uma pessoa e essa pessoa ter tantos problemas, tanto isso, tanto aquilo, para ter uma vida só, né? Não, nós estamos aqui e com o conhecimento que a gente tem, que a gente adquiriu, em todas as áreas, não é só por essa existência. A gente vem adquirindo conhecimento lá de trás, quando nós fomos criados, porque um dia Deus criou tudo. E um dia Ele criou nós também, entendeu? E quando a gente adquiriu o reino nominal, né, Deus nos deu livre-arbítrio e deu todas as ferramentas para que a gente pudesse evoluir. E nós fomos evoluindo através de vidas e vidas sucessivas, e hoje nós estamos aqui ainda pequenininho, num processo evolutivo tão grande à nossa frente, imagino eu, mas já com a base pronta, né? De entender o que é o bem, o que é o mal, entendeu? Nortear as nossas atitudes, né? Para um lado ou pelo outro. E um detalhe, né, Pedro? Lembrando que, à medida que a gente evolui, esse tanto de evolução que a gente conseguiu, não se perde. É sempre dali para cima. A gente não chega num patamar e desce. Não. Tá? A gente chega num patamar e a evolução sempre evoluindo, tá? O adquirido não se perde. Pode estacionar. A gente pode ficar ali. Se não quiser, através do livre-arbítrio, eu não vou fazer mais nada, eu não quero. Mas o que nós conseguimos ficou ali, parado. Mas ninguém quer ficar parado, na verdade, né? A gente quer subir. Então, quando o espírito quer, ele não retrocede, ele não perde esse conhecimento, como você falou. Mas ele pode estacionar, ele pode parar, ele pode ficar relutante com a questão de não querer reencarnar. Acontece, às vezes, reencarnações compulsórias, tipo assim, que a gente poderia dizer na marra, né? Por quê? Porque
é a oportunidade que esse espírito vai ter para poder se redimir. E ele tem que fazer isso, porque ele não pode ficar parado. Deus está sempre permitindo e dando oportunidade, mas tem muitos que não querem. Agora, alguém poderia dizer assim, sobre o que você acabou de falar. Alguém diria assim, bom, mas então, se eu já tive várias vidas, se eu já tive vários tipos de conhecimento em várias áreas, e hoje eu estou aqui e eu só sei fazer uma coisa, ou eu entendo só de uma coisa, onde é que está o meu outro conhecimento? O meu outro conhecimento está no espírito, na consciência espiritual que ele tem. Ah, mas por que eu não lembro? Você não lembra porque para essa vida atual, entendeu? O que é necessário para você, que foi permitido, é o que você é, o que você sabe aqui. Porque através do que você é, através do que você sabe, seja no aspecto material, ou seja no aspecto espiritual, é o necessário para essa vida. Mas não significa que você não tenha tido conhecimento. Vou dar um exemplo. Vamos supor, eu sabia tocar muito bem piano. Fui um pianista há 2, 3 vidas atrás. Tá. Isso não significa que em todas a vida eu vou saber tocar piano. Eu vou vir com essa tendência para tocar piano. Por quê? Porque não é necessário. Para a próxima vida é necessário outro tipo de coisa. Porque no plano espiritual, depois que eu saio dessa matéria, eu lembro de tudo, entendeu? Eu adquiro os conhecimentos. Então, não é que eu adquiro, eu relembro os acontecimentos. E muitas vezes, Deus traz a gente aqui para que a gente não tenha, digamos assim, aquele cara entende de tudo. Ele toca piano, ele sabe consertar carro, ele sabe isso, ele sabe aquilo, ele entende de tudo. Mas o mais importante é o conhecimento da evolução dele como um ser humano, como um espírito já em processo evolutivo. Então ele vem com uma tendência boa, então ele faz coisas boas, ele tem sempre atitudes positivas que vai angariando e ajudando a outras pessoas. Agora, se eu entendo de carro, toco piano, entendo disso, sou um baita de um jogador de futebol, sou isso ou aquilo, o que isso vai trazer de resultado para o meu semelhante? Entendeu? E para mim também, o que adianta? Eu já tive isso, eu já sei que eu tenho esse conhecimento, mas ele está latente, ele está esquecido, ele não é necessário para essa existência. Entendeu? Então, o que é necessário em todas as existências é seguir a moral de Cristo. Entendeu? É ser uma pessoa boa, com atitudes boas, porque nós não levamos nada daqui a não ser o nosso conhecimento e os nossos créditos, os nossos débitos, de acordo com as nossas atitudes. O resto fica tudo aí. Entendeu? Então é por isso. Não tem necessidade de... Não vejo aqui quantas pessoas estão, mas seria interessante, se alguém quiser fazer uma pergunta, né? Pode aparecer aí que a gente responde aqui, tá? É só digitar. Enquanto isso, a gente vai papeando aqui, vai conversando. Esse é um encontro hoje, foi assim, sem programar, realmente, como ele falou, é verdade, né? A gente não programou, apenas falou assim, você pode, vamos marcar um horáriozinho e viemos aqui, tá? Está valendo o aprendizado, está valendo a companhia.
Muito bacana, Braga. Braga do Patrícia Braga, 8. Obrigada, da Suíça. Ela está na Suíça. Muito obrigada pelo falar na programa. Suíça, já que ela está na Suíça, como é que ela chama? Patrícia? Ela... Eu entendo. O nome dela, assim, virtual, é Braga do Patrícia 8. Então, talvez ela seja brasileira. Eu tive na Suíça, eu fui para ver Passei por lá, na verdade, sem avisar, para ver um amigo que eu tinha na época, há muitos anos atrás, na época que a gente não tinha internet, a gente escrevia carta, né? Então, levava 15 dias para ir e 15 dias para voltar, se a pessoa respondesse na mesma hora, né? E tinha um programa que chamava International Pen Friends, Amigos da Caneta. E era um programa internacional. Então, eu tinha alguns amigos, tudo. Eu tinha um amigo, uma família, que morava na Suíça, ainda mora na Suíça, numa cidade, Patrícia, chamada Kreuslingen. Fica no Lake Bodensee, um grande lago que tem, sabe? E eu me lembro que eu cheguei no aeroporto e eu errei, eu deveria ter combinado, ter avisado tudo, né? E foi um amigo que eu não consegui ver, porque eu fui em Zurique e eu não consegui contato com ele, só com o filho dele. Mas na época, o meu inglês ainda é assim, né? Fraco. Mas eu tentei, eu lembro que era um domingo de manhã, e eu falei, nossa, domingo o cara deve estar dormindo nesse horário, tudo. Mas mesmo assim eu tentei ligar, o filho me atendeu, não disse nada. E eu queria continuar lá um pouquinho mais para poder conversar com ele, né? Isso aí foi, acho que, faz muito tempo atrás. Né? Histórias que a vida conta. Os desencontros, né? Tá certo, então. Vamos encerrar? Já? Não está gostando do papo? Tô sim. Não quer conversar sobre outra coisa? Não, eu só tô tão calor aqui, Pedro. Mas tá um calor. Aqui não, aqui choveu forte agora à tarde, deu uma ventania brava. Nossa, e eu estou com tudo aberto aqui, mas tá um calor. Eu vou experimentar abrir esse outro lado aqui, tá? Tá. Então, minha gente, eu pretendo agora, a partir de amanhã, se tudo der certo, eu pretendo fazer, nem que for um dia sim, um dia não, eu vou fazer algumas lives para colocar no meu canal do YouTube. Estamos pretendendo, eu com a Lívia também, daqui a pouco, quando a coisa estiver engrenada, nós vamos fazer umas lives externas também, falando sobre vários assuntos, filmando. E então, o meu canal é Pedro Osório com Z, 6630. Pedro Osório com Z, 6630. Esse é o YouTube. O YouTube 6630. Pedro Osório com Z, Osório com Z, porque existe Osório com S, né? 6630. Então, eu pretendo fazer isso. Então, você falando dos seus endereços, seria até bom o pessoal que está aqui hoje. Hoje nós estamos aqui pelo Instagram do Pedro. Instagram do Pedro. Qual é o seu Instagram do Pedro? Dá o endereço seu do Instagram. Fala o seu endereço. Eu perdi, já vou falar, eu perdi um rapaz aqui, anterior aqui, que começou a me seguir, e eu agradeço bastante.
ele deve ser de outro país. O meu Instagram é pedro.osório, com Z, .94. Tá. Pedro.osório.94. Certo. O meu endereço do Instagram é @ferrouche, FERROUCHE, @ferrouche. Isso do Instagram. Eu estou falando isso por quê? Porque às terças-feiras, às 19h30, pelo meu Instagram, a gente está fazendo o trabalho do Evangelho do Lar, eu e o Pedro, tá? Hoje viemos no dele, nas terças-feiras é pelo meu, @ferrouche, e o meu canal do YouTube é Lucinha Ferraz. Estamos lá começando de novo, já ficou um pouco parado, né, Pedro? Mas agora a gente está... Seria bom se vocês pudessem nos adicionar ou escrever. O YouTube é escrever, para nos ajudar nesse crescimento que nós estamos nos propondo. Tá Claro. bom? Vai ser um prazer. Para continuar mais um pouquinho aqui, vamos sair do assunto espiritismo, a não ser que alguém faça alguma questão, pergunte, aí a gente procura responder. Vou te pegar de surpresa. Ai, ai, ai. Vamos dizer, fala assim, conta para nós assim, um momento de curiosidade da sua vida que te marcou bastante, seja positivamente ou até negativamente, assim, alguma coisa que te passe na memória, assim, de repente. Enquanto você pensa, eu vou pegar uma água, porque eu também estou com sede. Pensa aí. Bom, como a minha vida já vai longe, eu realmente já estou vivendo muito distante, né? Não parece, mas eu estou. Já viveu algumas coisas boas, né? O interessante que eu acho de mim é que eu sou nômade. Verdade, eu sou nômade. Eu não consegui, ao longo da vida, criar raiz num lugar. Mas isso é coisa de pai. Meu pai também era assim, sabe? Hoje em dia, eu já mudei muito de cidade, para lá e para cá, para lá e para cá. E sempre assim. Eu fui casada, né? Separei no ano de 2009. E a partir daí, eu criei asas. E deixei fluir aquilo que era eu e que sou eu, na verdade. Eu sou nômade. Eu adoro ir, eu quero ir. Então, mas isso me trouxe alegrias, muitas alegrias, que até hoje estão muito firmes. É o que de mim, assim, é mais que eu gosto de ser nômade, entendeu? Às vezes eu assisto um vídeo, ou até mesmo uma imagem, meu coração quer estar lá. Naquele momento é como se eu quisesse, se eu pudesse, eu estaria lá onde eu estou. É aventureira, né? Você é aventureira. Eu sou aventureira. Eu também sou aventureiro. Mas isso é uma característica sua. Mas você não lembra de nenhum fato assim, positivo ou negativo na sua vida? Há muitos fatos positivos. As viagens, as mudanças para mim foram positivas, Pedro, porque eu não planejava, sabe assim? As minhas mudanças não foram assim, tal dia, tal hora. Não. Vinha na minha mente, eu procurava saber algumas coisas básicas sobre o lugar que eu ia, enfim. E punha minhas coisas no caminhão e ia embora. Isso para mim é positivo, sabe? Eu também já andei muito. Nossa, já morei em Belo Horizonte, morei em Campinas, morei no Balneário Camboriú, morei em Itajaí, entendeu? Já morei em... Não, então eu e você estamos ali, ó. Eu morei no Nordeste, morei no Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais, então estou aqui desde 84.
né? Não passa, não. Ah, Deixa... Eu vim para, Pedro, eu vim para cá em 84. Eu sou nascida na cidade de Santos, sou paulista, né? Lá da praia lá. Aí depois, com as minhas andanças de casada, porque o marido era transferido para lá e para cá, então daí foi bom para mim esse fato. Porque ele sendo transferido, opa, ó eu, né? Então a gente mudou muito. Aí para cá, eu vim em 84. E daí a gente viveu aqui, depois ele foi transferido de novo, mas preferiu ficar por aqui mesmo, até que a gente se separou em 2009. Aí então eu criei asas, mas assim, eu mudava para a cidade, eu morei 2 anos em Caldas Novas, Goiás, morei 2 anos em Porto Alegre, eu morei 3 vezes numa só cidade, São Lourenço de Minas Gerais. Foi tão bom, tão bom. Fui a primeira, conheci, a segunda me chamaram para trabalhar, e a terceira foi opção. Então, é assim, eu morei 3 vezes. Morei também em Limeira, fui criada na cidade de Limeira, estado de São Paulo. Mais de uma vez eu morei lá, a partir do meu pai, que também ele ia e vinha, né? Tudo isso para mim... Onde você morou? Ribeira? Limeira. Limeira. Eu tenho no coração essa cidade aí, porque é um outro lugar né, que eu tenho no coração, né? Então, tudo isso para mim são experiências, sabe, Pedro, que só me fizeram crescer. Eu tenho muitas lembranças boas, claro, tenho ruins também, de assuntos até familiares, o que todo mundo tem, aquela coisa, né? Mas eu estudei, a minha formação acadêmica é a filosofia. É engraçado, Pedro, eu vou te contar, que você não sabe disso, não. Quando eu estava fazendo vestibular, a minha intenção era ser advogada. Nossa, eu tinha uma coisa com a advocacia. Só que naquela época, a advocacia era demais. Todo mundo queria ser advogado. E bancar. Hã? Trabalhar em banco e ser advogado. Isso, então chovia. Falei, eu não vou passar, não vou fazer vestibular, eu não vou passar, tal, tal, tal. Quando eu fui, então, me inscrever, naquela época existia um sistema, hoje não existe mais, que a gente se inscrevia para determinado curso, mas tinha uma opção, caso não conseguisse, qual seria, né? Aí eu fui. Primeiro de tudo, acabei escolhendo em primeiro lugar a advocacia. Não, mito, administração, porque eu achava que não ia passar, bom, enfim. Moral da história, quando acabei fazendo administração, porque era a primeira opção, então eu comecei. Olha, vou te falar, são coisas que não é para ser mesmo, não adianta, viu, gente? A gente não pode ficar martelando. Quando é, quando não é, não é, sabe? Eu teria conseguido a advocacia, porque eu fiquei em 36º lugar. Mas só que aí já estava no outro curso. Né? Aí não durou muito, não. Depois, pela doença do meu pai ficou doente, então eu optei. Eu era comerciante na cidade de Santos, tive que desfazer da minha loja que eu tinha, né? Também tranquei a faculdade para cuidar da minha família. E assim foi até que meu pai faleceu, aí me casei, e depois de alguns anos de casada é que eu fui continuar os meus estudos, né? Consegui me formar, graças a Deus, e depois eu entrei para trabalho, eu fiz filosofia clínica, foi um curso, né, pós-graduação em filosofia clínica, né? E acabei me tornando terapeuta, o que eu sou até hoje, né? Terapeuta, por causa da filosofia. Então foram, assim, dias memoráveis. Dias memoráveis. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus, sou sozinha e tive uma companhia por 15 anos, que é o meu amor, minha paixão até hoje, a minha cachorrinha. Amo animais, amo animais. Então é isso. O que mais que você quer saber de mim? Não, de você mais nada. Em outras lives, eu estava aqui pensando, né?
Hoje a gente iniciou conversando um pouquinho sobre a doutrina espírita, porque muita gente tem curiosidade e tudo. Você falou algo aí no meio da conversa que despertou também. Um dos assuntos que a gente poderia também falar numa próxima live é sobre relacionamentos, amor, né? Casamento, uma série de coisas nesse sentido. Eu tenho meus princípios, meus conceitos com relação a tudo isso, né? E você tem os seus, cada um tem o seu, mas é bom a gente colocar na mesa para discutir, né? Quando eu falo discutir, é no bom sentido, né? Então, é uma coisa interessante também falar dos problemas dos casais, né? Até que ponto, perante a justiça, a justiça da terra, material, a gente pode falar sobre isso também, e dentro do conhecimento que a gente tem, né? E também o lado espiritual, a respeito de toda essa problemática, né? Então, relacionamento é um assunto muito bom, muito interessante também, e que muitas vezes desperta curiosidade, né? Eu conheço muitos e muitos casos, e a gente vai adquirindo conhecimento, né? Em cima disso. Bom, dona Lívia, eu acho que hoje, por uma. Braga do Patrícia 8. Braga do Patrícia 8. Oi, Braga. Estou vendo aqui, sou eu, te estou esperando. Tá certo, Braga. Se um dia eu voltar na Europa, eu faço um contato, né? Quem sabe? Braga do Patrícia 8. Ela disse muito interesse de ter conhecimento da espiritualidade. Sou curiosa por falta de conhecimento. Então, Patrícia, o canal já está no ar, entendeu? A partir de amanhã eu coloco muita coisa. Mas o que eu queria falar para você? Hoje o canal, eu vou mudar ele, assim, vou colocar coisas diversas. Mas quando eu criei, Patrícia, eu criei ele colocando os meus estudos, as coisas que eu entendo e conheço da doutrina espírita. Então, era um canal assim, para esse tipo de coisa. Então, hoje já tem muitos vídeos lá para você assistir. Então, o meu canal do YouTube é Pedro Osório com Z, né? 6630. Eu tenho um canal lá, entendeu? O canal chama... Como é que é o nome do canal? Bom, mas você entrando e pesquisando Pedro Osório 6630, você vai encontrar. Lá tem muitos vídeos que vai, com certeza, te esclarecer e também te ajudar na coisa. Obrigado, viu, o Braga do Patrícia. Eu sei que você está respondendo para mim pelas mensagens, mas muito obrigado. Certo? Muita gente entrou aqui, viu, Lívia? Muita gente. Eu quase não vejo aqui isso. Eu vi mais algumas pessoas, mas não aparece tudo para mim, não. 66, o Braga, Patrícia, 6630. 6630. 6 é 6. Isso mesmo, você tem. 6 é 6. 6630. E fortalece o nome do meu, porque nós estamos trabalhando em conjunto, uma hora aqui, outra hora lá. O meu canal do YouTube é Lucinha Ferraz. Se inscreve, viu, gente? O Pedro precisa de inscrição, eu também estou precisando, tá? O meu Instagram, eu vou só repetir do Instagram por causa do Evangelho do Lar. Tá. Terças-feiras,
às 19h30, @Ferrouche. Tá certo? Certo. A Patrícia, ela é portuguesa. Ai, Está lá. Você está adora lá. Portugal, né? Adoro Portugal. Realmente, não é mentira. Não é porque ela está aí, que é portuguesa, que eu estou falando, não. É verdade. É. Eu amo Portugal. Eu só não mudo para lá porque eu já sou muito velha, agora não dá para tempo para mais nada. Então tá bom. Mais alguma coisa, Lívia? Não, só agradecer você por essa ideia, né? Que eu acato, eu acho que muito importante. Eu acho muito importante mesmo, a gente, querendo ou não, devagarzinho, a gente pode ser útil para em alguma coisa que a gente fala. Também a gente aprende com as pessoas, né? É, Por isso que é importante as pessoas também, se quiserem fazer perguntas, para nós também é muito bom, porque quando a gente não sabe, nós vamos em busca da resposta. Tá bom? é isso aí. Então tá bom, minha gente. Isso aqui foi só um bate-papo informal, né? Uma conversa. Deixa eu ver quanto tempo. Há bastante tempo. Opa! Mas assim, para dar um pontapé inicial, né? E a gente agradece aí, deixar um abraço para todo mundo, para quem tá ainda de dia, que tenha uma boa noite, para quem já é de noite, né? E daqui a pouco vai dormir, que tenha uma boa noite de sono, que tenha sonhos bons, né? Sonho é um outro assunto que a gente pode também falar. É, E deixar o meu abraço aí para todo mundo. Eu também. Sintam-se abraçados, com a minha gratidão pelo carinho, né? Porque a pessoa está lá na Suíça, são 5 horas de diferença, né? A É, hora que nós começamos, Pedro, já era 1h da manhã lá. é Então, verdade. obrigada. Obrigada. Essa live nós vamos colocar nos nossos canais também, tá bom? Lá no YouTube. Um abraço. Tô Tchau. indo. Bye.